Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Nós estamos aqui nesse processo da criação de uma peça como essa aqui. Já no outro vídeo eu mostrei como é que foi feita essa peça, a impressão que a gente fez. Eu até comparei ela com a outra peça que deu errado. E eu realmente me dei por satisfeito com essa peça. Eu acredito que atingi o objetivo com a nossa Tronxy X1. Utilizando o programa que vem com ela, o Repetier, que eu também no vídeo anterior dei uma introdução a respeito do uso dele. Nesse vídeo, a ideia é a gente entrar mais na configuração mesmo. Como eu expliquei no outro vídeo, eu não quero ficar passeando por todos os menus do Repetier e do Slicer, mas num primeiro momento naqueles bem objetivos que eu acredito que vão ajudar a gente a chegar num produto final como esse, bastante aceitável. A peça que a gente vai criar vai ter esta função aqui, ó, que seria esse tipo de antivibração para ser utilizado no Cima X8, é um projeto casado. Eu tenho uma série também de vídeos que eu estou trabalhando com o Cima X8 e nós queremos criar algo parecido com esse anti-choque. Na verdade, essa peça eu encontrei pronta no Thingiverse. Eu também já dei o toque, o link está aí embaixo na descrição do vídeo. Mas o que acontece? Eu achei ela inadequada, muito embora ela até sirva para esse tipo de borracha que está aqui. O tipo de borracha que eu comprei, que eu encomendei, ó, ele na verdade ele vai ficar meio solto aqui, ó, meio frouxo. Eu precisaria de uma peça dessa com o furo menor. Então isso é uma coisa que eu já fiz, na verdade eu trabalhei em cima desse projeto e eu fiz uma adaptação. Eu encurtei as 4 perninhas e diminui o tamanho do furo, que é para utilizar esse jogo de borrachas que eu tenho em quantidade. Tá? Por que eu mexi na perninha também? Porque eu percebi que apesar dele ter funcionado bacana, ó, que ele consegue realmente se encaixar aqui, a peça é bem desenhada, ó. O que acontece? Nessa parte aqui, ó, ela criou um atrito. Na hora que você vai abrir a tampinha, ela está grande demais. Além disso, também a borracha, ela estaria piorando ainda essa situação, estaria encostando no drone. Eu poderia jogar isso tudo mais para baixo, mas eu achei melhor encurtar um pouquinho a perna. Eu não sei se eu encurtei o suficiente para ficar, do tamanho dessa aqui, que seria o ideal para nós, ó, tá? Mas, de qualquer maneira, eu tô com uma peça para a gente fazer o teste, para a gente verificar se essa peça que eu criei vai funcionar legal. Então, eu não tenho aí a pretensão de acertar de primeira, né? Foi inclusive uma primeira adaptação que eu fiz, foi uma primeira peça que eu fiz, então eu estou até curioso para saber o resultado dela. Então, depois dessa explicação, nós vamos passar para a parte então da configuração do Repetier. Tá? Eu vou abrir o aplicativo, eu vou conectar a impressora e eu vou passar por aqueles itens do menu que eu acho que são essenciais para a gente conseguir então produzir uma peça com qualidade.
A nossa impressora já está ligada. Eu mostrei também no vídeo anterior como é que faz a instalação do Repetier, desse aplicativo que está aberto aqui, e do driver também USB, que faz a comunicação entre o computador e a impressora. Primeira coisa que você tem que fazer aqui no aplicativo é entrar nos settings da impressora. Eu estou deixando aqui tudo em inglês mesmo, porque ela tem alguns problemas no menu, na tradução, que acaba encavalando aqui. Essas letras aqui, a frase traduzida para o português, ela fica grande e acaba atrapalhando a leitura e a edição dos campos. Tá? Como eu falei, eu não quero entrar em todos, não quero esgotar o menu, eu quero fazer aquilo que é suficiente para a gente ter uma boa impressão num primeiro momento. Na medida que eu for descobrindo outras coisas que eu julgar úteis, né, para trazer um bom resultado aí para nossas impressões, eu vou compartilhando através do canal com vocês. Então, uma vez que entra aqui nos settings, primeira coisa fundamental, colocar comunicação serial, tá? Tranquilo. A porta, você até pode optar pela automática, se você não souber qual é. Ele vai funcionar, ele vai buscar a impressora. Como eu já sei que a minha porta é a porta com 5, eu já posso colocar ela direto aqui. No caso da nossa Tronxy X1, a taxa de comunicação é esse 115.200. Então, através do menu da configuração geral da impressora, você acaba descobrindo isso aí. Mas, dá uma verificada, eu não sei se na tua versão veio como padrão. Isso é importante, que a comunicação seja a mesma da impressora, que está configurada na impressora inclusive. No nosso caso aqui, 115.200. Aqui vamos usar o protocolo de transferência próprio do programa, Repetier Protocol, não precisa mudar nada. Daqui para baixo também você não vai mudar nada. A única coisa é colocar ativo esse ping-pong na comunicação, para que não haja perda na comunicação. A porta USB, às vezes ela pode falhar. Se você colocar essa opção, ele vai fazer uma checagem da informação, vai mandar 2 vezes, comparar, se tiver ok, então ele vai para frente. Então é uma coisa bacana de fazer. Depois que você fizer isso, você pode aplicar e ele vai salvar essas opções aqui já no aplicativo. Outra coisa, com relação à impressora, aqui você não precisa mexer em nada, tá? É o que eu falei, eu não vou entrar em coisas, não vou tentar explicar o que para nós não é útil hoje. Número de extrusores é um só, deve estar assim na tua impressora também. O que você precisa verificar aqui, ó, essas duas temperaturas, você não precisa mexer, apesar que ela não tem mesa aquecida, você pode deixar isso aqui, não tem problema nenhum, porque tem um outro lugar que você configura a mesa, então nesse menu você não precisa mexer em nada aqui. A única coisa que eu sugiro que você cheque é o diâmetro da extrusora, que é a única extrusora, porque ela é uma impressora que só tem uma cabeça de extrusão. Então o diâmetro tem que ser esse 0,4. O restante você não precisa mexer. A cor aqui é a cor do filamento que você está usando. Você pode colocar qualquer um. Eu estava usando o azul até agora, mas eu posso, por exemplo, colocar o preto a partir de agora, porque inclusive é o que eu fiz. Eu troquei o filamento, acabou aquele filamento que veio com a impressora e agora eu estou usando de um carretel novo que eu encomendei junto. Você pode dar o Apply, que é para salvar essas configurações.
E aqui, ó, aqui é importante você fazer algumas alterações. Normalmente ele não vem com essas medidas aqui, ó. Ele vem com 200 por 200 por 200, o repetier. A nossa Tronx X1, ela tem 15 centímetros por 15 por 15. É um cubo de 15 centímetros que é a área de impressão dela. Então é importante você fazer essa configuração aqui, ó. Esses números mínimos e máximos aqui, ó, tá, aqui não precisa mexer, pode deixar a impressora clássica. Agora, esses números aqui vão variar um pouquinho em função da montagem que você fez na tua impressora. Normalmente, o eixo que varia, se não me engano, é o eixo X, que pode variar. No caso da minha impressora, depois a gente vai ver, ó, o ponto mínimo, aliás, foi o Y, no caso da minha impressora. Tá? Eu acredito que talvez seja a maior parte das pessoas que monta pode ter problema aqui. O que é isso aqui, na verdade? É a posição em que a cabeça de extrusão fica quando ela está em descanso. É a posição, vamos dizer assim, o home dela. A minha ficou em -4. É assim que o aplicativo está entendendo. A X ficou normal, então eu mantive 0. Aqui eu corrigi para 4 e a Z ficou normal. Aqui nem tem condições de mexer na Z. Então, o que eu fiz? Como ela é 150, eu tive que dar uma olhada aqui, ó, isso é importante, ó. Isso aqui você vai ter que fazer através de observação da tua impressora. Você vai ter que deslocar a cabeça de impressão aqui para o cantinho do prato, ó, e você vai ver qual é a medida que vai dar do ponto inicial, do 0, até esse local, tanto para o X como para o Y. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até mostrar, para ficar mais claro, eu vou mandar gravar novamente isso aqui, ó. Bom, vamos concluir. No meu caso, depois eu vou mostrar lá e vai ficar melhor. No meu caso, o eixo X, ele fica na posição 6, a mesa começa na posição 6. Como ele tem 15 centímetros, o X máximo vai ser os 150 milímetros, que são os 15 centímetros, mais os 6 milímetros, que é a distância entre a posição 0 e o início da mesa de impressão. Ficou claro? Essa linha aqui, ó. Mesmo princípio aqui, ó. Ele começa do -4, mas a posição dele é 8. Então tem uma distância de 12 milímetros entre a posição home e o início da cama, ou da mesa de impressão. Então, como a mesa ela tem 150, eu tive que somar esses 12 milímetros aqui, que é para dar então o ponto máximo do Y, para ele poder utilizar todos os 150 milímetros da mesa. É o que esse desenho aqui fala, ó. E aqui tem a nomenclatura, olha lá. A e B é o início, aqui ele chama de bed, chama de cama, né, que a gente chama de mesa. E aqui o C e o D são as medidas da mesa ou da cama de impressão. E aqui ele chama de print bed, olha lá. O E é a cama de impressão, a gente está chamando de mesa. Tá certo? Então isso aqui é importante, isso aqui você tem que entrar aqui e configurar. Acabou de configurar, clicou no Apply, acabou. Script, nada. Advanced, nada. Tá feito. Nossa configuração de impressão. Outra coisa que você pode fazer, ó, é colocar o nome da tua impressora, ó. Se você quiser. Eu coloquei o nome dela aqui, ó. E aqui você muda, se você quiser personalizar, ó, você coloca uma cor de fundo aqui, ó, para você personalizar o teu título. Então,
Com relação à configuração da impressão, é isso. Começa aqui, ó. Tá? A partir deste momento, você está pronto para vir aqui, uma vez que a impressora esteja ligada e que o cabo USB esteja conectado, você pode vir aqui e mandar fazer a conexão entre as duas. Olha lá. Clicou ali, ela estabeleceu a conexão. Olha lá. Dá uma olhada aqui embaixo, ó, porque ela já foi buscar as informações da impressora aqui, ó. A temperatura do extrusor e a temperatura da cama, né? Que na verdade a nossa não é aquecida, tá? Então, nesse momento, você está com a tua impressora configurada e conectada. Agora você vai partir, então, para carregar o arquivo. Eu já tinha carregado ele antes, ó. Esse aqui é o arquivo que eu quero imprimir agora. Olha lá, como eu coloquei o filamento em preto, ele já vem em preto. Esse é aquele arquivo que eu estava falando, que eu fiz a edição, ó, que eu alterei, reduzi as perninhas e diminuí os furos para encaixar a borrachinha que eu comprei. Então, esse arquivo aqui que eu carreguei é o STL. Eu estou com o arquivo STL carregado aqui agora. Tá? Então, essa é a confusão que às vezes a gente faz. Eu já falei no vídeo anterior que o arquivo que você manda para impressão, ele é um G-code, G-código ou G-code. É ponto, a extensão dele não é mais ponto .stl, ela vai ser ponto .gcode, G-code. É a linguagem que a impressora entende. Por isso que no primeiro vídeo, na hora que eu fui mandar imprimir, ele estava com um micro SD no slot da impressora. O arquivo que estava no micro SD era o G-code. Eu não tinha gerado nenhum G-code aqui no Repetier e ele achou aquele arquivo G-code que estava no micro SD e imprimiu o que estava lá, eu achando que estava imprimindo o que eu estava mandando daqui. Então isso a gente já explica a confusão que foi feita lá. Eu tenho aqui, ó, a parte de manutenção do meu cartãozinho, ó. Eu posso exportar o meu arquivo. Eu também não quero aprofundar nisso aqui para a gente não começar a confundir as coisas. Eu tenho aqui o último item do menu, ó, seria o conteúdo. Como eu não estou com o meu micro SD, e no momento é isso que eu acho importante a gente saber, eu não estou usando o micro SD hoje, até para não fazer confusão. Então não tem nada, não tem arquivo nenhum. Eu poderia até gerar um arquivo para o micro SD e mandar imprimir de lá como foi feito a primeira vez. Mas eu estou querendo objetivar mais a utilização aqui do Repetier. Tá? Então, em termos de micro SD, nós não estamos trabalhando com ele. Tá certo? Então vamos voltar aqui para o objeto. Como eu falei daquela configuração lá, eu vou pular de novo esse slicer e o preview e eu vou entrar nesse manual control aqui para mostrar justamente aquilo que eu estava falando. Ó. Eu vou chegar aqui e vou dar um home na minha impressora. Ó. Aqui são comandos da impressora, que eu desloco o extruder nos eixos, aqui no X, Y e aqui no Z. E aqui eu faço a extrusão carregar mais filamento para dentro, voltar, parar para troca de filamento. Por que eu entrei aqui agora? Para complementar aquela minha explicação da configuração lá atrás. Eu vou até abrir de novo aqui a configuração, ó, que é para a gente entender, ó. Esse Y-4, ó, é uma coisa que o aplicativo já entendeu, que foi da montagem. Por isso que eu tive que fazer o -4 ali, ó, porque a posição home dela é -4. Tá? Aí, essa posição +6 e +8, você tem que observar, é fisicamente. Você vem aqui, ó, movimenta a cabeça
Primeiro você levanta um pouquinho ela para ela não esbarrar na mesa. Ó. Vou jogar uns 10 milímetros para cima. Ó. Você vê que ele foi para a posição 10 milímetros. E aí eu vou deslocar um pouco aqui no eixo. Ó, eu posso deslocar de 1 em 1 ou de 10 em 10. Eu vou deslocar de 1 em 1 só para a gente ver. Ó. Porque a minha posição X é 6. Ó. Nesse momento, se eu olhar, se eu mostrar a impressora, tá? Que está aqui do meu lado, a cabeça de impressão está no cantinho, na direção do cantinho da mesa ou da cama de impressão. E na medida que eu mudo aqui também, ó, vou dar um pulo de 10 e mais 2 pulinhos de 1. Ó, ela agora está no canto, está no cantinho da mesa. Então são esses números aqui, ó. Eu tenho o 8 para o Y, que está aqui, ó, e eu tenho 6 para o X, que está aqui. Então isso aqui são as minhas verdades que eu tenho que jogar aqui na configuração da impressora, como eu expliquei. Depois os tamanhos, ó, X e o Y, tá? Que aqui seria a largura e a profundidade, e aqui seria o eixo Z, que é a altura, que também é 150. Que é a capacidade da impressora, tá bom? Então é isso aqui que eu queria explicar, por isso que eu abri esse menu. Aqui tem outros detalhes, você pode configurar aqui algumas leituras que você vai fazer, se ele vai demonstrar erros. Na verdade eu também não quero entrar muito nisso. Mas aqui é interessante, ó, porque aqui ele vai mostrar a temperatura máxima e a temperatura real da tua cabeça de impressão. Nesse lugar aqui você acompanha, e aqui embaixo também por número. E aqui é uma barrinha. E aqui já está colocada a máxima, que seria 190. Ou melhor, não a máxima, mas aquela que você deseja que seja utilizado para a impressão do PLA. Mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, ó, matamos essa parte. Tá certo? Ó, o objeto está aqui, você poderia ter mais de um objeto, você poderia organizar ele na mesa, tá certo? Aqui você gerencia os objetos que vão ser impressos. Nós já vimos a questão do SD card, que não tem, já vimos a questão do controle manual. Agora nós vamos entrar na parte que é mais importante, que eu acho que aqui é que a gente vai fazer as experiências. Até agora nós falamos de fundamentos, de verdades, de coisas que você não pode mudar, que falam a respeito da realidade física da tua impressora. Mas agora você tem uma série de opções que vai te dar condições de você mexer um pouco com a configuração e com o resultado da impressão. E é aqui que eu quero me deter um pouquinho mais, que eu acho que é mais importante. Tá? Então é aqui, ó. Veja bem, nós estamos trabalhando com o Slice, que é esse Slick 3R. Ele até tem o Cure Engine, tá? Eu não vou mexer com ele, só para saber que são dois aplicativos, são dois algoritmos que são utilizados pelo Repetier e por outros aplicativos para fazer esse fatiamento da peça e transformar o STL no G-Code. Ponto. É essa função agora que a gente tem que fazer. Eu estou com o meu STL, que eu criei lá no meu AutoCAD, no meu 123D Design, em qualquer programa desse que gera o STL. Eu trouxe ele para dentro aqui do meu Repetier, e agora eu vou fatiar ele, criando o G-Code para impressão. Aqui, ó, esse menu, a gente tem que prestar um pouco de atenção. Isso aqui deixa de esticado, porque isso aqui anula isso aqui, esses três aqui, ó. Ele anula. Tá? Então, ou melhor, ele anula esse aqui, a parte da extrusão. Ele anula. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer configurar, ó. Essa aqui é a configuração da impressora, esse aqui é a configuração, melhor, esse aqui é a configuração da impressão, tá? Que é aquilo que você vai fazer agora.
É como se você estivesse lá na tua impressora comum e dizendo, eu vou imprimir um A4, tá? Com colorido, seriam as configurações da impressão. Aqui embaixo, ó, são as configurações da impressora. Aqui tem que tomar cuidado para não confundir com aquele lá de cima, porque aquele lá é genérico. Esse aqui já tem outros detalhes que a gente vai ver, que a gente vai poder mexer também em alguma coisa. E aqui é a configuração do extrusor. Você tem 3 configurações aqui, ó. Quando você clica aqui, e ele demora mesmo um pouquinho para abrir, ó, esse menu aqui de configuração, ó, eu vou até botar ele mais aqui para enquadrar melhor, ó. Vou colocar aqui nesse canto. Pronto. Aqui, ó, aqueles 3, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco isso aqui. Não, não é bom não. Aqui, ó, só para a gente conseguir enxergar aqui atrás, ó, tem 3 aqui, né, ó, 1, 2, 3, ó, os 3 aqui, ó. As configurações da impressão, as configurações do extrusor, ó lá, e as configurações da impressora, tá? Aqui ele fala de filament e aqui ele fala de extruder, mas é praticamente a mesma coisa. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu criei, ó, tem o padrão que vem de fábrica, tá? Tem um outro que já vem com esse nome mais settings, que você pode ou não mudar. E eu, no caso, criei um outro padrão, e eu estou trabalhando nesse padrão. Os 3, ó, eu dei o mesmo nome, ó. Isso aqui é interessante porque você pode ter vários padrões. Na medida que você vai criando, seriam como perfis, né, numa mídia social. Dependendo do tipo da peça que você vai imprimir, é melhor você utilizar um perfil diferente. Especialmente nesse primeiro item que é o print. Às vezes a impressora você não precisa mexer tanto. O filamento, só quando você mudar o filamento, a espessura. Se você está usando PLA, vai usar ABS. Você está usando um filamento com uma espessura 1.75, que é o nosso caso, você vai usar um pouquinho mais fino, 1.5, sei lá. Então você vai poder mexer aqui nesse filamento aqui, ó. Inclusive eu vou começar por ele, que é o mais simples, ó. Você só vai ter que se preocupar com o diâmetro aqui, ó, do filamento, que no nosso caso é 1.75, mas ele não pega, e como ele não pega esse 5, aqui eu joguei 1.1 para dar uma engrossadinha nele, para ele entender que ele tem que ser um pouquinho mais grosso, tá, do que isso aqui. Aqui seria a temperatura, você pode usar como padrão a temperatura 190, que é utilizada para PLA. E a primeira camada, como ele vai encontrar uma superfície fria, você pode colocar uns 5 graus acima, para ele esquentar um pouquinho mais para ver essa troca de calor na primeira camada, que ele vai encontrar já uma camada fria. Então, esse padrão é o que a gente está usando, que a gente indica, normalmente ele funciona. A questão aqui do ventilador, nada, não vamos mexer em absolutamente nada, deixa exatamente do jeito que está. Detalhe, depois que você fizer alguma alteração, salva, clica aqui, ó, senão ele se perde. Se você não clicar aqui para salvar, ó, e aí você vai escolher qual perfil que você vai... E aqui é a hora que você escreve o nome que você quer salvar, tá? Ou então usa um que já existe. Vamos fazer o printer agora, que também é a mesma coisa. Aqui você não vai mexer em absolutamente nada. Tá tudo perfeito, ó. Não tem o que fazer. Aqui é esse aqui, é o Wrap, que fala da Repetier. Deixa esse cara quieto aí, ó, tranquilo. Aqui, ó, é aquela coisa, tamanho retangular, e aqui, por isso que eu falei que aqui você pode mexer, ó, porque a origem do Y, na verdade, é -4. Então isso aqui você precisa fazer alteração dependendo da tua
montagem, vai te gerar um número, e esse número, como eu já falei, você vai ver lá, aqui nesse menu aqui manual, ó, na hora que você mandar para casa, ó, ele vai te dar essa numeração aqui, tá? Muito bem, salvou, printer settings, é isso aí, você não precisa fazer mais nada aqui, esquece isso aqui, ah, não, desculpa, esse diâmetro da cabeça de impressão é importante, é o 0.4, tá? Da Tronx X1, então dá uma verificada, vê se está certinho e conserta isso aqui, ponto. Aí não precisa fazer mais nada aqui. E agora vamos, eu deixei por último primeiro, porque é o que na verdade a gente vai mexer um pouquinho mais. E inclusive ele, ó, tem muitas opções aqui, ó. Tá vendo? Ele tem várias opções. Eu só estou passando por elas, mas a gente não vai mexer na maioria delas. Ó. Nenhuma dessas aqui, Notes, a gente não vai mexer. Esse Output a gente não vai mexer. Advanced a gente não vai mexer. Multiple Extruders, não é o nosso caso, a gente só tem um, não vai mexer. Velocidade a gente não vai mexer. Material de suporte a gente não vai mexer. Assim, aqui a gente vai mexer, desculpa. Esses 4 primeiros, a gente vai fazer alguma coisinha em cada um deles e aqui a gente precisa entender. Por que que nós vamos usar, vamos começar por esse aqui, que é o mais fácil de entender e também é o mais tranquilo de explicar. O que é esse suporte material? Eu até publiquei outro vídeo anteriormente e mostrei o que se trata isso aí, porque é difícil você conceituar. Na verdade, a impressora ela não tem como imprimir no ar. Se ela começar a soltar o filamento no ar, ele vai derreter, ele vai cair, ele está quente, ele vai cair. Então aqui é para você criar uma estrutura temporária de suporte irremovível para você viabilizar essa impressão no ar. Então você vai fazer uma base para ela. Então a única coisa que eu aconselho mexer disso tudo aqui, ó, é nesse tipo de pilar, que tipo de estrutura que você vai usar. Eu me dei bem com o pilar. Na verdade eu nem testei os outros ainda. Eu vou testar. Mas no meu caso, como eu me dei bem com o pilar, eu vou manter o pilar aqui. O resto eu não mexi em nada. Tá certo? Então, essa opção de suporte de material é isso. Eu vou colocar pilar. Aqui, ó, é aquela coisa, é a distância de contato para você destacar, ó. O padrão é esse 02, também não mexa. É isso aqui que você vai fazer no suporte. Se você tiver uma peça que você perceber que tem umas partes que vão estar voando, usa esse tipo de estrutura aqui, de suporte, tá? Se não usar, vai sair errado, como eu mostrei no outro vídeo. Aqui, vamos subindo. Esse skirt e brim, isso aqui é bacana também, tá? O skirt é o seguinte, para você não começar imprimindo já logo na peça, você vai fazer uma impressão em volta da peça, para ele começar a ganhar gosto pelo negócio, começar a soltar o filamento quente ali e tal, pegar ritmo, para depois você entrar na peça mesmo, tá? Seria uma limpeza aí do filtro antes de começar a usar, tá? Então, aqui você configura a distância em milímetros do objeto, eu coloquei 6 milímetros, tá ok? Tá? O número de voltas que você vai dar, uma é suficiente, você vai perceber que ele começa até um pouquinho depois, até ele engrenar o extruder, conseguir soltar o filamento, ele demora um pouquinho. A altura dele você pode deixar de uma camada só, você não vai fazer mais de uma camada, uma só é suficiente, é só para limpar o filtro mesmo. Então é isso aqui, ó, o skirt
é isso aqui, é aquela primeira linha que ele solta em volta do objeto, que é para pegar ritmo, para pegar embalo. Agora aqui, esse brim aqui é importante. E eu falei até no outro vídeo, eu até mostrei o que a falta desse brim gerou na peça. Ela levantou, soltou da mesa, tá? Aí você pode dizer, ah, mas se você tivesse usado uma dupla face, não é? Tudo bem, tá? Eu optei por lixar apenas a cama ou a mesa de impressão e utilizar esse brim aqui. Brim, na verdade, é uma extensão da base. Se você perceber que a tua base é muito pequena e pode gerar uma movimentação do objeto durante a impressão que é totalmente indesejável, vai criar problema, você vai perder a impressão. Se a peça soltar da base no meio da impressão, já era, começa de novo. Então eu aconselho, e eu me dei bem aqui com 4 camadinhas, não é camada, na verdade são 4 linhas paralelas. Antes de entrar no objeto, ele começa a fazer uma moldura na base, para aumentar a área da base e para ter uma melhor aderência com a mesa ou com a cama de impressão. Tá certo? Então isso aqui é muito importante. Tem peças que você não vai precisar usar isso, que ela já tem uma base larga, ela funila para cima, ela vai ter uma aderência boa, você não vai precisar. Mas você vai ter ali, em alguns casos, a necessidade de aumentar essa base para evitar esse problema. Aqui também é bacana. Não é o caso dessa nossa peça, então eu nem preciso me preocupar com isso aqui, ó. Mas isso aqui, ó, as coisas que você vai mexer aqui, basicamente são essas duas aqui, ó. Tá? Aqui é o tipo de estrutura que você vai colocar dentro da peça, que vai ser oca, quando é uma peça muito grande, para economizar filamento e ao mesmo tempo dar uma estruturação interna. Então, é aquela estrutura de colmeia, e você tem vários tipos aqui. A que mais me parece interessante é essa estrutura de colmeia, então eu deixo isso aí configurado. Apesar que nós vamos ver que nessa peça aqui, como ela não tem parte oca, ela é toda sólida, isso não vai ser usado, tá? Isso é usado, na verdade, a partir da camada X, tá? Que a gente vai ver aqui em camadas e perímetros, que ele vai começar a usar isso aqui. Se não me engano, a configuração normal são 3 camadas na base e 3 em cima. Entre essas camadas, a terceira, né, e a antepenúltima camada, todo esse miolo é preenchido com essa colmeia, tá? E aqui eu desenho, ó, do top e do bottom. A primeira camada e a última camada, ó, você determina como é que você quer que ela seja feita aqui, ó. Se ela é retilínea, concêntrica, e tem esses 3 tipos aqui também que você pode fazer os testes e olhar. Eu vou ensinar como que a gente vê o resultado disso aí, tá? No meu caso aqui, para essa peça, eu tinha usado na outra concêntrica. A gente até viu, eu falei sobre isso no outro vídeo, só que eu não gostei muito do resultado. Então, para essa peça eu vou usar o retilíneo, que eu acho que vai dar uma solução melhor. Sempre voltando aqui, salvando. E a parte aqui do infill, é isso que a gente vai fazer, tá? Isso aqui não mexe nada, por enquanto, tá? E aqui, ó, aqui é para reduzir o tempo de impressão, para combinar o infill a cada uma camada. Então ele vai, ele muda o sentido, em cada camada ele muda o sentido. Tá? Isso é bom porque ajuda a estruturar a peça também, né? Inclusive no nosso caso, que são os bracinhos, se você colocar todas no mesmo sentido, vai ter ponto fraco, né, acumulado. Então na hora que você faz cruzada as camadas, fica legal. É o que ele faz na verdade. Tá? A cada camada ele inverte o sentido da impressão.
Então para cá é isso aqui, não precisa mexer em mais nada, não mexe na densidade, nada. Esses dois aqui que você vai brincar e vai ver qual que fica melhor. E aqui finalmente na layer, normalmente a primeira camada ela deve ser um pouquinho mais alta do que a outra, porque ela se apoia sobre uma superfície plana, ao passo que as demais já vão pegar a parte mais ovalada da parte superior da camada anterior. Então esse é o raciocínio para cá. Você pode colocar o milímetro ou em percentual para aumentar a primeira camada, isso ajuda inclusive a preencher melhor os espaços. E aí isso aqui você resolve então dessa maneira. Eu tenho utilizado para extruder de cabeça 0.4 com filamento 1.75 vezes 1.1, que é aquilo que a gente viu lá no outro menu. Essa resolução de 3 mm por camada fica bacana, fica bem cheinha a camada, a peça fica bem consistente. Essa questão aqui, ó, perímetro, mínimo de camadas por perímetro, o resto é enchimento. Então você determina aqui, 3 é legal, você pode colocar mais do que isso, mas 3 é o mínimo, então pode deixar o mínimo. Se você estiver imprimindo um vaso em espiral, aí você clica aqui, ó, que não é o nosso caso, tá? E aqui é aquilo que eu falei lá, o número de camadas que você tem embaixo e em cima, o resto dentro é oco, com aquela estrutura de colmeia ou outra que você escolher, tá? Então ele vai fazer 3 camadas completas embaixo e vai terminar com 3 camadas completas em cima. Então isso aqui é bom deixar 3, você pode colocar mais, pode colocar menos, fica a teu critério. Isso aí é estudo de caso, você tem que ver cada peça e tentar analisar para ver como, tá certo? Isso aí é uma tarimba que a gente vai ganhando com o tempo. Só lembrando, eu estou trabalhando especificamente para criar aquele gimbalzinho anti-choque que a gente quer imprimir, tá? Qualidade do slicer, aqui deixa tudo ticado, tá? Deixa tudo ticado. E aqui é importante também, isso aqui eu mostrei no primeiro vídeo, ó. Se você colocar alinhado, vai criar uma linha do lado da peça, porque ele vai mudar, aqui é quando ele muda de camada, onde que a cabeça para mudar para a camada superior. Se você deixar alinhado, ou mesmo mais próximo, ele acaba criando uma linha. Então tem que ser randômico, aleatório, tá? Porque daí ele vai começar cada camada num ponto, não vai criar linha, a impressão vai ficar mais bonita. E é importante, para você manter a bitola das peças, você colocar primeiro a camada externa. Senão ele vai começar de dentro para fora e vai sobrar um pouco fora. Então, principalmente para peças de precisão, é importante você ticar aqui. Eu gostei, eu estou mantendo esse negócio ticado também, tá? Então, esse painel é isso aqui. Nós fechamos a parte da impressão e salvamos. Pronto. Então a parte de configuração está pronto. Ó, você pode salvar arquivo aqui, ó, exportar arquivo dele, tá? Você pode guardar esse conjunto, depois chamar, você pode ter vários perfis também para cada peça, você vai criando aí a tua biblioteca de arquivos de impressão, dependendo das peças que você tem, tá? Só para abrir tua cabeça, tua visão. Nós não vamos fazer isso agora, até porque é a primeira peça praticamente que eu quero imprimir, que eu acredito que eu vou dar um uso para ela, tá? Então é só para você saber como é que funciona. E agora então nós vamos entrar no que interessa, que é a parte do slicer propriamente dita. Um último detalhe aqui, em configurações, em preferências, você pode, aqui no 3D Visualizations, pode brincar um pouco com as cores de fundo lá do teu ambiente. Então, você pode alterar algumas coisas, se você quiser customizar aqui a tua, inclusive cores mais personalizadas ainda, ó.
É só uma curiosidade, um detalhe, se você quer dar uma aparência diferenciada aqui para o teu ambiente de trabalho. Mas o que interessa para nós mesmo agora é aqui, ó. Quando você está com STL aqui e com essas configurações feitas, como a gente já mostrou, você tem que clicar aqui para gerar o fatiamento e o código G-Code, ó lá. Rapidamente ele já gera, dependendo da complexidade da peça, e ele te faz um preview do que vai acontecer. Então, olha lá, o skirt está aqui, ó, que é aquela primeira volta em volta do objeto, tá certo? Aquela outra moldura, ó, que é o brim, olha lá, tá aqui em volta, tá certo? E aí você pode, com o scroll do mouse, entrar, ó, bem de perto para ver cada passada do extrusor. Isso aqui é você visualizando a movimentação toda do extrusor. Aqui, ó, é para mostrar o filamento e aqui para mostrar o trajeto da cabeça quando ela muda de lugar, ó. Enquanto ela está desenhando, você vê o que ela largou, o que ela cuspiu de filamento. E esse outro verdinho aqui é as passagens dela por cima, é na hora que ela muda de camada, ou muda de local. Ó, se você prestar atenção aqui, ó, a gente fez aqueles pilares, ó, de base. Ó, só dar uma ampliada boa aqui, ó. Quando você segura o scroll, você consegue, ó, ele criou essa minhoca aqui, ó, embaixo, que é para poder soltar essa camada que é da peça que interessa em cima desse suporte. A gente já viu isso na outra peça, tá? Então é isso, ó, você vai fazer as mudanças lá no menu e vem ver como é que trabalha aqui. Só por curiosidade para você entender, eu vou voltar lá naquela configuração do slicer, vou fazer uma alteração, inclusive uma alteração que eu já comentei, que eu fiz na outra peça, que seria essa parte da inserção. Em vez de fazer a primeira e a última camada retilínea, eu vou fazer concêntrica, como eu fiz na peça anterior. Vou dar uma salvadinha, ó, vou sair e vou mandar fazer o slicer de novo, só para você perceber como você consegue manipular as peças. Olha lá, ele já mudou, olha lá, tá vendo? Ó, ó o concêntrico como é que é, ó. Ele já é outro tipo de solução. Eu não gostei tanto dessa solução, por isso que eu voltei para a anterior. Toda vez que você mexer lá, você pode vir aqui e verificar a mudança que você fez, se ela está de acordo com o que você pensa ou não. E aí que você vai fazer a sua experiência, você vai e volta. Fica um tempo aqui, vendo até o momento que você acredita que chegou alguma coisa que vai dar resultado, e aí você manda para a impressão. Você já tem o arquivo salvo, amanhã ou depois você pode voltar e fazer as alterações que você quiser. Olha lá, eu estou mudando aqui para o retilíneo e salvando. E agora novamente você vai prestar atenção, você vai ver quando eu mando fatiar. Olha lá, o que ele fez, ó. Ele tem aquelas 3 camadas que são as da borda e o miolinho ele faz aquele enchimento linear, tá? Eu acho que isso aqui vai ficar mais legal, vai dar um efeito melhor. Então é assim que eu vou imprimir a minha peça. Aqui, ó, você pode salvar para um arquivo, já o arquivo G-Code salvo, o que é uma coisa interessante de você fazer, ó. Ele vai perguntar onde você vai salvar. Eu vou salvar aqui, ó, no mesmo lugar que eu tenho o meu STL, só para manter uma cópia. Aqui eu posso mandar salvar para o SD, para o micro SD, para depois imprimir de lá. Eu não vou fazer isso porque eu nem estou com o micro SD colocado lá. E aqui é o lugar que você vê a linguagem mesmo de máquina, que é utilizada aqui, ó, são os códigos que foram gerados. Esse arquivo G-Code é isso aqui, ó. Ele está linha por linha comandando a movimentação do extrusor, tudo que o extrusor vai fazer, tem o código aqui, ele dá aí o número de linhas, etc e tal.
tá? É uma coisa que a gente, é só por curiosidade que aparece aqui. Quem manja dessa linguagem pode vir aqui fazer alguma alteração também nesse arquivo. Tá? Para nós não vai interessar muito. O que eu acho que interessa para a gente também, que é para poder visualizar melhor a peça antes de imprimir, é a questão aqui de baixo da visualização, ó, tá? Que a gente pode visualizar ou o código completo, que aparece todas as linhas, ou você pode colocar uma única camada, ó. E aí você vem aqui, ó, a primeira camada. Olha lá como é que a primeira camada vai sair. Aquela parte do pilar, da estrutura, aquela parte do vinho em volta, e aqui a camada verdadeira mesmo, a primeira aqui, ó, que já vem com as três linhas da borda, e ele já vai fazer esse negócio aqui, ó. Tá? Eu acabei pichotando com a peça, eu não precisava desses furos aqui, não sei por que eu deixei esses buracos, mas aí para a próxima peça eu já limpo, isso aqui não precisa. Talvez eu pudesse até remover todo o miolo para a peça ficar mais leve, mas enfim, é uma primeira versão. Eu quero fazer o teste e ver se eu acertei pelo menos no tamanho dos furos da borracha e no tamanho dos bracinhos. E aí depois eu posso fazer um vídeo só mostrando como é que eu fiz essa alteração do arquivo STL, que eu acho que é uma coisa que vai ser interessante para muita gente, né? Porque a ideia é realmente criar arquivos STL. Eu, como sou arquiteto, eu domino o AutoCAD, então para mim eu acabei optando pelo AutoCAD como arquivo, porque ele exporta em STL também. Ele é uma arquitetura de programa 3D, né? Ele trabalha com volumes, com volumetria, com sólidos 3D, então ele exporta em STL. Então é o programa que eu acabei escolhendo, elegendo para fazer as minhas alterações e criações. Eu vou estar ensinando então como é que você traz um arquivo existente STL para dentro do AutoCAD e como você faz então a edição e alteração dele lá dentro. Eu devo fazer um vídeo futuramente mostrando isso aí. E aqui você vai caminhando pelas camadas, ó. Olha lá, a próxima camada é só a parte do pilar da estrutura, olha lá. Aí tem a próxima camada e ele vai, ó. Uma ele mostra a estrutura, olha lá. Ó. E assim você vai vendo camada por camada qual é a solução que ele está dando e se te atende, se é isso que você acha que é interessante. Ele deu 20 camadas, olha lá. Com 20 camadas ele deve resolver a peça. E é isso aí. A gente volta aqui então para o Print Preview. A gente pode mostrar o código completo. Tá? A gente pode posicionar a peça aqui, lembrando que isso é com o scroll do mouse. Quando eu aperto o scroll para baixo eu tenho esse pan. Quando eu giro o scroll eu tenho o zoom. E quando eu clico o botão do mouse eu tenho esse movimento orbital aqui de câmera. Ó. Tá? Quando eu clico o botão do mouse, mantenho pressionado e giro, eu consigo deslocar a peça. Tá certo? Agora então nós vamos partir para a impressão. Eu vou mandar esse cara para a impressora, vou fazer a filmagem de tudo, vou manter inclusive a filmagem da impressão aqui para a gente ver as passadas. É interessante porque ele mostra as camadas que estão sendo impressas, a movimentação do extrusor, a temperatura do filamento, representado por cores diferentes. A gente vai ver isso aí, já viu nos vídeos anteriores, mas eu acho que esse aqui vai ser interessante. E eu vou fazer a gravação em paralelo da impressora trabalhando ali, criando a peça. Tá? E depois eu vou passar isso também em câmera rápida, porque a gente já não tem paciência de esperar a coisa acontecer, quanto mais de ficar vendo, né, a impressora trabalhar de novo. Mas é isso aí então. Eu volto depois que fizer a impressão para ter seus comentários finais. Eu vou pegar a peça na mão, vou analisar, a gente vai conversar sobre ela. Eu vou, na verdade, vou imprimir duas peças, porque essa é a base do meu gimbal e eu quero fazer também a parte de cima do gimbal, que eu também já editei, já alterei, já está pronta. Tá? Eu vou incluir nesse vídeo também para ficar um trabalho completo. E eu quero ver se eu publico também esse arquivo, se ele ficar bom, lá no Thingiverse, para quem quiser baixar e utilizar também.
Tá bom? Então vamos partir agora para a impressão e depois eu volto no final para fazer os comentários finais e a análise das peças.